Todos sabemos que o Makoto foi desprezado muito, mas muito nesse mundo. No dia em que a deusa convocou ele para esse mundo, ela já foi toda snob e maltratou muito ele apenas pela sua aparência. Quando ouviu a sua voz então, tratou pior ainda, foi pior que lixo. E isso é mostrado quando ela deu a ele um poder para se comunicar com todas as raças, claro, menos os Humans, porque ela não queria que ele entrasse em contato e corrompesse os seus lindos Humans. Além, claro, de que os próprios Humans várias e várias vezes foram condescendentes com ele, apenas por causa de sua aparência. A deusa desse mundo é um lixo e seus seguidores são tão ruins quanto ela, e convenhamos com isso. O Makoto tem motivos até de sobra para explodir esse mundo todinho sem dó e nem piedade. Até porque eu não vou mentir, se fosse eu no lugar dele, eu com certeza perderia a cabeça e faria uma coisa ou duas coisas ali para os humanos ou para as deusas. Mas bom, então você quer saber não a minha opinião, mas se o Makoto destrói o mundo, se ele realmente fica nervoso a ponto de destruir o mundo inteiro por causa do que a deusa fez a ele, então se liga que eu vou te falar isso agora. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para na primeira versão ou lançamento, dá aquele tapa no dedão, tô contando com o seu like aqui para ajudar o vídeo, vire membro se você puder, porque virando membro você terá esses vídeos exclusivos sobre comentários dos animes da temporada, além de algumas recomendações que eu faço para vocês, e me siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu posto lá e dar aquela interagida marota entre a gente. O Makoto se mostra ser um cara bem tranquilo, quando mesmo que a deusa tenha feito tudo isso, tudo aquilo a ele e os Humans façam o que fazem com ele, ele, embora fique bastante irritado e algumas vezes tome algumas medidas pra, fazer as coisas andarem melhor, ele nunca pirou na cachola e decidiu sair massacrando as pessoas do mundo e levar esse mundo à destruição, o que por si só, sinceramente, já é um ato muito louvável, porque existem muitos outros protagonistas que já teriam feito esse mundo virar um inferno na Terra por muito menos. Tem muito protagonista que é muito louco comparado com o Makoto, mas claro, isso se deve bastante ao apoio que ele tem de seus companheiros e subordinados, além, claro, o carinho que eles têm por ele. Isso por si só já ajuda muito. A Mil, a Tomoe, o Shiki, a Emma, os orcs, os Homem-Lagarto, todo mundo está lá apoiando ele, e isso por si só já é um tremendo apoio para o Makoto não ficar tão emocionalmente instável a ponto de querer destruir completamente o mundo. Mas, mais pra frente na obra, depois que ele recebe a visita dos deuses, ele ganha uma habilidade chamada Precognição do Mundo Paralelo, onde ela faz com que ele tenha pesadelos diferentes ao dormir, e cada pesadelo mostrava uma versão diferente dele fazendo as coisas que aconteceram de maneiras diferentes de sua vida atual. Isso seria mais ou menos como nós chamamos de mundo paralelo, ou diferentes linhas do tempo, ou essas paradas, sabe, multiverso. E nesses sonhos acontecem muitas coisas interessantes que está vinculado diretamente com ele destruir o mundo. Então vamos começar a falar sobre os 4 sonhos que ele teve, onde o primeiro sonho aconteceu bem depois que a Hibiki foi para Rosgard fazer a manutenção de sua arma, onde nesse sonho o Makoto se vê lutando contra o Cavaleiro Negro, que é conhecido como Ilungandi, que foi morto instantaneamente por uma magia de micro-ondas que explodiu seu corpo inteiro. O Makoto solou ele facilmente. E essa vitória unilateral foi vista pela Hibiki, que é a heroína, e pela tia, que é uma sacerdotisa, e depois de ver isso a Hibiki decidiu que o Makoto era uma má pessoa e um monstro que precisa morrer. E isso é provavelmente o que aconteceria se a Mil não tivesse matado o Ilungandi após a luta dele com seus alunos, após a Hibiki ter irritado o Makoto, por exemplo. E sim, a Hibiki acha que é certo explorar o Makoto por achar que ele é perigoso, mostrando mais uma vez o quão condescendente esse mundo é com ele. Até a heroína, que é japonesa igual a ele e que conhece ele, ela estudava na escola dele, explora ele por achar que ele é perigoso, mais uma vez acentuando que o Makoto sofre nesse mundo. No segundo sonho, que aconteceu depois de visitar o grande dragão Grunt, o Makoto se vê sendo apedrejado no meio de um deserto, a capital de Lore. O Tomoki então confrontou o Makoto com o motivo de destruir tudo, incluindo os soldados que atacaram Lorel. Pela conversa deles, sabemos que a Hibiki foi morta pelo Lorde Demônio e o Lorde Demônio foi morto
pelo Makoto. Nessa realidade, o Makoto nunca encontrou a Ema dos High Orcs e em vez disso ele encontrou Tomoki, o herói que estava cruzando o deserto por algum motivo. Aquele encontro fez o Makoto se apaixonar à primeira vista pela princesa e compartilhasse o seu ódio por esse mundo, o que fez com que ele tentasse destruir o mundo enquanto atraía a deusa para baixo. Vemos que no primeiro sonho ele é explorado por uma heroína que quer matar ele, e no segundo ele tenta destruir o mundo e é apedrejado por outro herói, sempre mostrando visões que realmente poderiam acontecer com ele se uma ou duas coisas fossem diferentes. No terceiro sonho, que aconteceu depois da visita à Terra dos Demônios, o Makoto se vê conversando com Tomoe sobre o caminho que ele escolheu trilhar. Eles se beijam e ela encerra a conversa da qual ela afirmou que se ele tivesse escolhido o Zeph como o terceiro servo, isso não aconteceria. Depois disso, ela desaparece lentamente da visão dele. Também é mostrado que o Lorde Demônio, Zeph, se torna o seu General Demônio e que o Makoto é o Lorde Demônio atual que vai lutar contra a deusa. E em cima de seu sonho, vemos que a Mil e a Tomoe foram mortas durante o confronto contra a deusa. E nesse sonho, nesse mundo alternativo, o Shiki nunca foi contratado como servo dele. Mais uma realidade onde ele pende para o mal e confronta a deusa. Mas dessa vez ele não é apedrejado por heróis, mas tem seus subordinados diretos e amantes morrendo na luta. E no quarto e último sonho que aconteceu durante a sua visita a Limia é onde Makoto matou todas as criaturas criadas pela deusa nesse mundo. E porque o caminho que o Makoto desse sonho tomou foi muito parecido com o caminho que o original tomou, o original pôde sentir toda a raiva e desespero que essa versão alternativa tinha dentro dele. E ele acha que toda essa experiência foi horrível e nojenta. Se ele tivesse que viver assim, seria muito ruim para ele. Ele odiaria ter que viver uma vida dessa maneira. E o Makoto alternativo diz que todos no mundo da deusa eram maus, porque eles, incluindo os heróis, eram muito parecidos com a deusa, explorando Makoto, destruindo ele e abusando dele. Que é o que acontece até mesmo na realidade onde o Makoto original vive. E o deus da Kokuten, que deu esse poder a ele, diz que esse é um presente para o Makoto ver suas rotas possíveis enquanto ele ainda está vivo, para que ele saiba quais opções e rotas ele pode escolher e qual caminho ele pode seguir. Embora o próprio Daikokuten peça desculpas ao Makoto por ele ter que vivenciar e ver tais coisas em seus sonhos. E em todas as linhas, nós vemos que o Makoto é abusado, explorado, destruído, tratado como lixo e tudo mais, que é o que acontece na obra principal também. Foram coisas mínimas que mudaram completamente o fluxo de como as coisas aconteceram e como ele terminou. Na maior parte dos mundos, ele se torna um inimigo da humanidade. E o próprio Makoto afirma que o atual ele, o original dele, não está mais trilhando esse mesmo caminho que os outros Makotos alternativos, com base no que o atual dele conseguiu o poder da criação, algo que nenhum outro adquiriu até onde sabemos. E claro, ele também se sente enjoado e acha todas essas experiências horríveis para ele. Mas, ainda assim, todos aqueles que fizeram tais coisas foram, sem dúvidas, ele. O Makoto, durante a obra inteira, caminha sobre uma linha muito tênue entre a coexistência e a destruição desse mundo. O principal ativo pelo qual o eu atual dele consegue se manter são e não virou um inimigo do mundo é a sua vontade de perseverar, e os seus subordinados, Tomoe, Mil, Shiki, Tamaki, Ema, todos os outros apoiam ele de várias formas possíveis e fazem com que, embora esse mundo seja horrível, o pior mundo que ele possa viver, ele possa se sentir em casa, pelo menos no Asora. Se o Makoto quisesse destruir o mundo atualmente, ele conseguiria, porque agora ele tem o poder da criação, além, claro, de um alto domínio com a magia e uma piscina de mana que supera a própria deusa, além, claro, de dominar a criação melhor do que ela mesma. O Makoto, com o poder da criação, consegue fazer mais coisas do que a deusa faz. A deusa não criou esse mundo, o Makoto criou o Asora. Essa é uma comparação muito boa que você pode ter. O Makoto, com o poder da criação dele, é muito superior a essa deusa. Caso o Makoto atual decidisse se rebelar contra esse mundo não poderia parar ele, mas ele não fez tal coisa e provavelmente não vai fazer tal coisa, porque essa não é uma história de como Makoto destrói o mundo, e sim de como Makoto vive sua vida em outro mundo, igual o que o Tsukuyomi diz que ele é livre
para viver a sua vida do jeito que ele quiser. E essas são as linhas do tempo onde Makoto vira inimigo da humanidade e tenta destruir o mundo. E eu espero que tenham gostado. Nós vemos até que em uma das linhas o Makoto matou todas as criaturas vivas que foram criadas pela deusa. Por que ele não destruiu o mundo em si? Porque esse mundo não foi criado pela deusa. A deusa apenas chegou nesse mundo e criou as criaturas vivas, tirando existências únicas, como a Mil e os dragões. Na verdade, a Mil e os dragões já estavam lá muito antes dela chegar a esse mundo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, grupos, mãe, pai. Compartilhe o vídeo aí para chegar a mais pessoas e ajudar o canal a crescer mais, cada vez mais e além. Eu fico muito agradecido por você estar aqui. Agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, valeu, falou e tchau.